Hoje eu vou estar falando de ligações intermoleculares, mas caso você não tenha visto a questão de polaridade, é bom você assistir a aula, é bem curtinha, 13 minutos, para conseguir compreender esse conteúdo. Aí eu vou estar falando sobre as ligações intermoleculares. Aí eu botei as três principais, mas lembrando que ainda tem uma outra que é bem importante, mas que eu vou botar à parte, que é a íon dipolo. Mas primeira coisa para saber, que já foi relatado antes, mas é que tem uma diferença entre ligação intramolecular dentro da mesma molécula, porque é intra, e ligação intermolecular, porque inter é entre duas moléculas. Agora, quando a gente fala intra, é na mesma molécula, beleza? Então, esse intra vai dividir em três, que é a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Então, a gente vai ter esses três tipos de ligações intramolecular. E as ligações intermoleculares vão ter esses três tipos aqui, fora a íon dipolo, que também é um outro tipo de ligação, mas é um pouquinho mais específica. É, Beleza? Então, teoricamente, vão ser assim. Algo que eu, só para dar um exemplo para vocês. Por exemplo, assim, a molécula de CO2. Quando a gente vê o CO2, uma molécula de CO2 é vista assim. Então, essa ligação aqui entre o carbono e o oxigênio é uma ligação intramolecular do tipo covalente, beleza? Então, isso aqui é uma ligação covalente. Mas quando a gente fala de uma ligação intermolecular, é a interação que vai ter entre duas moléculas, por exemplo, CO2, ó, tem essa aqui e essa. A interação dessas duas moléculas aqui vai ser uma ligação intermolecular, beleza? Aí eu vejo que eu não botei um tracinho, eu botei uns pontinhos. Então a interação entre moléculas é intermolecular. Entre. E a ligação entre os átomos de uma mesma molécula é uma ligação intramolecular, beleza? Então é bem importante saber disso para conseguir dar continuidade de forma organizada no estudo. Então a gente vai estar vendo as pontas de hidrogênios, que são as que mais caem, a dipolo-dipolo, ou também conhecida como dipolo permanente, e a dipolo induzida, que pode ser conhecido como dispersões de London ou dipolo instantâneo. Então tome muito cuidado, porque às vezes eles botam tantos nomes assim que a pessoa chega e confunde. E saber o quê? Que a força ela é maior subindo. Então, as pontes de hidrogênio têm uma força maior que a dipolo tem uma maior que a dipolo induzido. A íon dipolo é a mais forte de todas, já que tem um íon, beleza? Mais uma coisa, a ponte de hidrogênio ela é a mais forte dessas ligações intermoleculares aqui, mas ela é mais fraca do que as ligações intramoleculares, beleza? Mas você tem que ver que são comparações diferentes, porque aqui é entre moléculas e aqui é entre átomos de uma mesma molécula, beleza? Aí aqui vão ser entre compostos polares e aqui compostos apolares. Mas aqui tem uma especificidade que é o famoso FON, beleza? Que a gente vai ver que é flúor, oxigênio e nitrogênio, que são elementos bem eletronegativos. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é a diferença que eu já estava citando para vocês entre as ligações intra e intermoleculares. Quando a gente vê aqui, a gente está vendo um oxigênio, beleza? Aí esse oxigênio está ligado com o hidrogênio covalentemente. Então, isso aqui é uma molécula de água, beleza? Aí a molécula de água vai ter ligações covalentes entre elas. Mas a relação de uma molécula de água com uma outra molécula de água vai ser uma relação intermolecular, que está sendo representado pelo amarelo. Algo que vocês têm que saber. O oxigênio ele é mais eletronegativo, que é aquele negócio. Fui ontem no Clube Brasil e saí correndo para o hospital. Então, o que acontece? Quando você for vendo isso, vocês vão estar vendo que é a fila de eletronegatividade, que ela vai crescendo da direita para a esquerda. Então, o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, que é mais eletronegativo que o nitrogênio. Então, a gente percebe que o oxigênio é bem mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o que acontece? O momento de polo vai puxar para o oxigênio. Isso significa o quê? Que o oxigênio ele vai ficar mais negativo, porque ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então aqui vai gerar um polo negativo e aqui vai gerar um polo positivo e aqui um outro positivo. Aí vai acontecer isso em todas as moléculas de água.
Então, o que acontece? Como esse hidrogênio vai ficar com uma carga aparente positiva, ele meio que vai atrair o oxigênio de uma outra molécula, mas não vai fazer uma ligação direta, não vai ser uma ligação intramolecular, mas vai ser uma interação entre moléculas, intermolecular. Então, eu gero como se fosse uma ponte, um hidrogênio entre um oxigênio e entre outro oxigênio. Então, isso aqui é um exemplo de ponte de hidrogênio. Mas perceba que não posso botar um traço aqui. Se eu botar um traço aqui, eu quebro. Estou errado. Porque o hidrogênio só faz uma ligação e o oxigênio só faz uma ligação. Então, isso aqui é uma interação entre a molécula de água aqui e essa outra molécula de água. Então tem que ter cuidado com isso, beleza? Então a ponte de hidrogênio que a gente vai ver é quando você estiver relacionando os fões, que é o quê? Você vai ter um fon ligado a um hidrogênio e vai ter um outro fon em outra molécula interagindo com esse hidrogênio. Então, toda vez que você ver essa situação, a gente vai estar falando de ponte de hidrogênio. Então, perceba, ó, aqui é um oxigênio. Esse oxigênio, ele está interagindo com esse hidrogênio e com esse hidrogênio. E esses hidrogênios aqui, ó, eles estão ligados covalentemente com outro oxigênio. Então, o que acontece? O hidrogênio está sendo uma ponte entre o fom, entre um oxigênio e outro oxigênio. Entendeu? Então, isso é uma ponte de hidrogênio. Mas lembra que não é uma ligação, não. Isso aqui é uma interação intermolecular. Então, ponte de hidrogênio é sempre isso. O hidrogênio está fazendo uma ponte entre dois oxigênios. Ou um oxigênio, um nitrogênio, ou entre um oxigênio, um flúor. Aí percebe aqui, ó, o HF. Aqui é uma ligação intramolecular do tipo covalente. Aí o flúor é o elemento mais eletronegativo que existe. Então ele vai puxar os elétrons para ele. Então ele vai ficar mais negativo e o hidrogênio mais positivo. Então, nesse caso, ele vai atrair outro hidrogênio que é mais positivo. Beleza? Então, esse aqui é o famoso FON, porque o que acontece? Tem um hidrogênio ligado a um flúor, e esse hidrogênio também está interagindo com outro flúor. Então, tem um FON, né? Porque tem o F, o hidrogênio e o F. Então, isso aqui é uma ponte de hidrogênio também. Agora, perceba, não tem que ser os dois iguais, não. Porque, por exemplo, se eu botar uma molécula de água aqui, beleza? A água tem o hidrogênio e o oxigênio. E se eu botar aqui, ó, isso aqui acaba sendo um FON também. Deixa eu só organizar aqui. Por que acaba sendo um FON? Porque aqui tem uma interação entre o flúor, que vai estar interagindo com um hidrogênio, e esse hidrogênio está servindo de ponte para um oxigênio e um flúor. Então, aqui tem um FON, que é o O do FON, e aqui tem um F do FON. Então, isso aqui é uma ponte de hidrogênio também, porque o hidrogênio está entre elementos muito eletronegativos. Aí, ligar as pontes de hidrogênio é só isso, é bem simples. Aí tem que lembrar o quê? As pontes de hidrogênio, elas são ligações intermoleculares. Então, elas vão estar muito ligadas com ponto de fusão e ponto de ebulição. Porque o que é o ponto de fusão, ponto de ebulição? É o momento que o material que a gente está pegando vai passar do estado líquido para o gasoso ou do estado sólido para o líquido. E nesse momento aqui, eu vou ter quebra das ligações intermoleculares. Então, o calor latente ele vai servir para quebrar essas ligações intermoleculares. Aí, por isso, se eu tiver ligações intermoleculares muito fortes, eu vou ter um ponto de fusão muito forte também. Se minhas ligações intermoleculares forem grandes, numerosas e fortes, vai ser mais difícil quebrar elas. Então, para eu quebrar e passar para o estado gasoso, eu vou ter que dar mais energia. Então, maior meu ponto de fusão e maior o ponto de ebulição. Então, é muito importante saber disso, beleza? Aí, o que acontece? Um caso específico que eu quero relatar para vocês é porque quando a gente vai dizer ponto de fusão e ponto de ebulição, a gente tem que analisar a mesma matéria. Porque, tipo assim, está dizendo ponto de ebulição e um ponto de fusão da água. Então, eu tenho que botar apenas as moléculas de água, né? Porque se eu botar um HF aqui, como eu fiz, eu não vou estar fazendo da matéria da água, da substância da água, eu vou estar fazendo de uma mistura, entende? Então, quando a gente estiver sabendo disso, se for analisar da mistura é uma coisa, se for analisar da substância, é somente a substância para dizer ponto de fusão e ponto de ebulição.
Mas perceba, a gente já viu em funções orgânicas que isso aqui é um éter. Aí, se você for ver aqui, ó, você vai perceber que o éter ele não faz ponto de hidrogênio com ele mesmo. Porque eu tenho o oxigênio do FON. Eu tenho oxigênio aqui, eu tenho oxigênio aqui. Mas esse oxigênio, ele não está ligado a nenhum hidrogênio. Eu posso ter hidrogênio aqui nesses carbonos. Mas, ó, eu não faço uma ponte de um hidrogênio com um FON. Eu passo com carbono. Então, isso não serve. Então, aqui ele vai fazer dipolo-dipolo. Que a molécula vai ser outra, entende? Mas o que acontece? Quando a gente estiver analisando isso, na realidade que vai ser até uma questão de... Vai puxar para cá e para cá. Mas eu mostro isso em outro momento. Algo que acontece. Quando a gente estiver vendo aqui, não vou ter uma ponte de hidrogênio. Se eu não tenho uma ponte de hidrogênio, então, teoricamente, eu não faço esse tipo de ligação nesse caso. Mas não quer dizer que o éter não possa fazer ponte de hidrogênio. Porque o que acontece? Você sempre tem que analisar quem está fazendo com quem. Porque o éter não pode fazer ponte de hidrogênio com outro éter. Mas ele pode fazer com outra molécula. Então perceba, esse éter, ele faz uma ponte de hidrogênio com a água, entende? Ele pode não fazer uma ponte de hidrogênio com outro éter, porque ele não tem um oxigênio ligado ao hidrogênio, mas a água tem. Então quando você vê esse hidrogênio da água ligado a um oxigênio, isso aqui já está dando uma ideia de FON, entende? Aí se você pegar e botar perto desse éter, vai ter uma ponte de hidrogênio, porque vai ter um oxigênio interagindo com o hidrogênio que está ligado com outro oxigênio. Então, isso realiza ponto de hidrogênio. Então, quando você for falar, a substância faz ponto de hidrogênio ou não faz, você tem que ver com quem, entende? Tipo assim, o éter não faz ponto de hidrogênio. Eu não posso afirmar isso. O éter com um éter, nesse caso aqui, não faz ponto de hidrogênio. Faz outro tipo de interação molecular, entende? Mas o éter com uma água, ele pode sim fazer ponte de hidrogênio, beleza? Então você tem que sempre ver quais são os dois referenciais, beleza? Então vamos dando continuidade aqui. Aqui eu mostrei um outro caso, né, que é tipo, que eu já tinha mostrado lá em cima, que a água, ela pode fazer ponto de hidrogênio com HF, porque faz um FON, né? Tipo FHO, entende? Mesmo não sendo um flúor e um flúor ou um oxigênio e oxigênio. Então, tipo, é desde que tenha pelo menos um desses três. Pode ser qualquer um. Pode ser nitrogênio com nitrogênio, nitrogênio com flúor, nitrogênio com oxigênio. Então, pode ser com qualquer um para a gente conseguir fazer, beleza? Aí, dando continuidade. é, Quando a gente estiver falando aqui, vou mostrar uma questão para vocês. A lipofilia, que é a capacidade de se ligar com compostos lipídicos, com compostos lipossolúveis, né? É um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco. Ele mede o grau de afinidade que a substância tem com ambientes apolares, podendo ser avaliada por seu coeficiente de partição. Então, o que acontece? Quando a gente estiver vendo isso aqui, a gente vai ver que vai ter um caráter polar de acordo com a característica da nossa molécula. Então, quando a gente vê hidroxila, quando a gente vê nitrogênio, quando a gente vê flúor, eles vão dar certa característica polar para o nosso átomo. Mas quando a gente vê carbono e hidrogênio, vai dar uma certa característica apolar. Então, a gente tem que estar enxergando isso nas questões. Então, ele vai falar em relação ao coeficiente de partição da testosterona, a lipofilia do composto um e 2 são. Então, o que acontece? Ele mostrou uma molécula aqui e ele diz que vai ter um composto todo que vai estar ligado a esse X. Só que esse X na testosterona é uma hidroxila. E a hidroxila dá um caráter polar, porque o oxigênio é bem eletronegativo, aí puxa os elétrons do hidrogênio, então vai gerar um polo, um positivo e um negativo. E isso aqui vai poder fazer ligações de hidrogênio. Então dá característica polar para a molécula. Então, se eu botar a hidroxila nesse lugar do X, eu vou ter uma certa polaridade. Mas o composto um e o composto 2 eles vão ser tudo isso igual, mas vai mudar. Antes de ser um hidroxila, vai ser um hidrogênio. Antes de ser um hidroxila, vai ser um metil, que é um carbono e hidrogênio. Então tem uma diferença de polaridade muito pequena. Então o que que vai acontecer?
Você vai notar que se eu botar hidroxila, eu vou estar fazendo ponto de hidrogênio. Eu vou estar dando uma polaridade para a molécula. Então ela vai ser mais hidrossolúvel. Então a testosterona, ela acaba sendo mais hidrossolúvel. Porque hidrossolúvel vai estar muito ligado com ponte de hidrogênio, com dipolo-dipolo, com também polaridade. Então, quando você vê isso, vão estar tudo relacionado. Agora, quando eu boto um hidrogênio, ou quando eu boto um metil, carbono com hidrogênio, isso aqui vai dar apolaridade, vai deixar apolar, vai dar lipofilia, vai ser lipossolúvel. Então, a gente sabe que a hidroxila, nesse lugar aqui do X, então antes de eu botar aqui, é, por exemplo, se for um H, eu vou dar uma certa polaridade para essa molécula. Agora, se eu antes de botar o H, eu botar aqui um hidrogênio, aí vai ficar mais apolar. Se eu botar um carbono e três hidrogênios, vai ficar mais apolar. Mas se eu botar hidroxila, ela fica mais polar, mais solúvel, porque aqui vai fazer ponto de hidrogênio. Porque já tem o oxigênio ligado com o hidrogênio. Então, a gente vai ter que analisar isso, que no caso a testosterona vai ser mais polar que os dois compostos. Então, em relação ao coeficiente de partição da testosterona, as lipofilias, ou seja, a capacidade de se ligar ao ambiente apolar, dos compostos um e 2, que vai ter hidrogênio e metil, vão ser maior e maior é, do que a lipofilia da testosterona, porque a testosterona vai ter uma hidroxila, e a hidroxila é polar, beleza? Então, teoricamente, seria isso que eu vou estar falando de ponto de hidrogênio, mas depois eu vou especificar algumas outras questões, beleza? Eu acho que eu vou responder pelo menos essa aqui. Pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de praga. No entanto, após sua aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas organoclorados são arrastados pela água até lagos e rios e podem passar pelas gueuras dos peixes, podendo difundir para seus tecidos lipídicos e lá se acumulares. Os lipídios são compostos que normalmente eles são apolares. Tem alguns que têm um caráter anfifílico. O que é anfifílico? Anfifílico vai ser o caráter polar e apolar ao mesmo tempo, beleza? Aí, então cuidado para não confundir, né? Porque tem anfifílico e tem anfótero, são diferentes. Anfótero vai ser o caráter básico e ácido ao mesmo tempo, mas anfifílico vai ser o caráter de ser polar e ser apolar ao mesmo tempo. Tem uma parte polar e uma parte apolar. Então isso vai diferenciar de acordo com a questão, mas eu tô nesse negócio para vocês saberem e não confundirem. Aí a característica desse composto responsável pelo processo descrito. Aí qual é esse processo descrito? É se acumular no tecido lipídico. Então, para me acumular no tecido lipídico, eu tenho que ter uma característica apolar, uma característica lipossolúvel. Então, baixa polaridade, ok, tá certo. Baixa massa molecular, não, não necessariamente. Ocorrência de halogênios, não, porque, por exemplo, o flúor é um halogênio, ele é bem eletronegativo, então é capaz de dar uma polaridade para a molécula. Tamanho pequeno da molécula também não. E presença de hidroxila é justamente o contrário. Se eu botar hidroxila, que é o H, eu vou deixar polar. Então ele não vai se dissolver nos tecidos lipídicos, beleza? Então, por isso, letra A.